Daremos início à nossa aula de religião. Lembre de copiar a atividade que vem ao fim do vídeo. Jesus anda por cima da água. Essa é a história que vamos trabalhar hoje na nossa aula de religião. Além de curar doentes e de ressuscitar mortos, Jesus também podia controlar o vento e a chuva. Depois de ter subido no monte para orar, Jesus olhou para o mar da Galileia e viu que tinha começado uma tempestade. Aí, ele viu seus apóstolos no barco, remando com toda a força contra o vento. Jesus desceu do monte e foi andando por cima da água até o barco. Quando os apóstolos viram uma pessoa andando por cima da água, ficaram com muito medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenham medo." Pedro falou: "Jesus, se é mesmo o Senhor, me mande ir até aí." "Venha, Pedro." Então, no meio da tempestade, Pedro saiu do barco e começou a andar por cima da água. Mas, quando chegou perto de Jesus, Pedro olhou para a tempestade e ficou com muito medo. Aí começou a afundar. Pedro gritou: "Senhor, me salve." Jesus agarrou a mão de Pedro e disse: "Por que você ficou com medo? Cadê a sua fé?" Assim que Jesus e Pedro subiram no barco, a tempestade parou. Imagine como os apóstolos se sentiram quando viram tudo aquilo. Eles disseram: "O Senhor é mesmo o Filho de Deus." Essa não foi a única vez que Jesus controlou a natureza. Um dia, Jesus e seus apóstolos estavam no barco e ele foi dormir. Enquanto estavam dormindo, começou uma tempestade bem forte. As ondas batiam tanto no barco que ele foi ficando cheio de água. Os apóstolos acordaram Jesus, gritando: "Senhor, nós vamos morrer, nos ajude." Jesus levantou e disse para o mar: "Silêncio." Na mesma hora, a tempestade parou. Jesus perguntou aos apóstolos: "Vocês não têm fé?" Os apóstolos disseram um para o outro: "Até o vento e o mar fazem o que ele manda." Com isso, os apóstolos aprenderam que, se confiassem totalmente em Jesus, não precisavam ter medo de mais nada. E aí, com base no texto que foi lido, vocês vão responder a atividade de religião. Primeira questão: enumere os fatos de acordo com a sequência e que aparece no texto. Para responder essa atividade, usem o texto que vem após a atividade. Leiam e responda com base nesse texto que vem após essa atividade. Tá certo? Então, observem aí as questões e depois leiam esse texto que vem por último para poder responder essa atividade. O texto trata do mesmo texto que eu li no início da aula, mas ele é contado de uma forma diferente. Então, a história é a mesma, mas é contada de uma forma diferente. Logo, vocês precisam responder a atividade por ele, tá certo?
Pronto, aí está o texto para que vocês possam ler e responder a atividade com base nele. É o mesmo texto que eu li no início do vídeo, mas como eu já falei, ele é contado de uma forma diferente. Mas é por ele, é com base nesse texto que vocês vão responder a atividade de vocês. Continuação do texto. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje de religião. Até a próxima!